Há cerca de um ano, minha amiga, quem todos chamam de Ruth, e eu estávamos olhando casas, pois planejávamos morar juntas e queríamos ter uma ideia de como eram as redondezas. Nós decidimos verificar alguns bairros tarde da noite. Eu sou de uma pequena cidade mais afastada para o interior, enquanto ela estava morando no campus, frequentando a universidade, a cerca de 1 hora de distância da minha casa. E esse era o único horário que tínhamos para fazer isso. Era cerca de 2 da manhã quando estávamos voltando para casa e estávamos dirigindo pela estrada principal que levava à entrada da minha cidade. Percebemos que um carro amarelo cheio de homens estava nos seguindo há um bom tempo. No começo, não pensamos muito nisso, mas naturalmente ficamos assustadas. Ruth acelerou, mas o carro amarelo fez o mesmo. Neste ponto, começamos a entrar em pânico, mas disfarçamos e seguimos com calma, pois não queríamos levá-los diretamente para minha casa. Quando chegamos à entrada da minha cidade, tentamos fazer voltas aleatórias para garantir que era apenas paranoia nossa, e também para ver se eles desistiriam de nós e nos deixariam em paz. Mas eles não desistiram. Neste ponto, já estávamos dirigindo por uns bons 30 minutos, rodando de rua em rua, e estávamos perdendo combustível rapidamente. O plano inicial era abastecer no posto de gasolina quando entramos na cidade, mas como estávamos sendo seguidas, nenhum de nós se sentia segura saindo do carro para fazer isso. Sentimos que não tínhamos escolha a não ser ir para minha casa, então liguei para o meu pai em estado de histeria para que ele visse nos acompanhar até a porta da frente, pois nenhuma de nós achávamos uma boa ideia parar em minha casa sozinha e depois Ruth ter que encher o tanque e dirigir para a casa dela. Ruth nunca sobe a colina que leva à minha casa, porque é muito íngreme, mas nesse dia não tivemos escolhas. Se tivéssemos entrado no estacionamento abaixo para que eu descesse e ir a pé até a minha casa, teríamos ficado presas pelo carro amarelo. Ainda não temos ideias de quais eram as intenções daqueles homens, mas felizmente quando viram meu pai do lado de fora de casa, eles foram embora. Deveríamos ter chamado a polícia, mas estávamos realmente com medo do que poderiam pensar, pois éramos apenas 2 mulheres dirigindo de madrugada. Felizmente, desde então, nunca mais vi aquele carro, mas ainda me preocupa até hoje quais eram suas intenções. Se estavam apenas tentando assustar algumas meninas, ou se suas intenções eram muito mais sinistras. Essa é uma pergunta para a qual eu nunca teria respostas. Esse incidente aconteceu com minha irmã mais nova, Sydney. Há apenas alguns meses, uma de suas amigas, a Leia, estava comemorando seu aniversário de 21 anos e convidou minha irmã e 2 amigas, Nancy e Jean, para a celebração. A festa seria uma das noites das garotas, com um jantar curto e depois um filme que todas estavam ansiosas para assistir. Leia havia declarado que todas as despesas seriam por conta dela, já que era ela quem estava organizando a festa. Ela disse que iria reservar os ingressos do cinema online para a sessão das 8 e depois, por volta das 10, elas estariam voltando para casa. Tudo ocorreu conforme o planejado. As 4 meninas jantaram cedo e por volta das 7h45 foram ao cinema para assistirem ao filme. Foi quando perceberam que algo não estava indo conforme o planejado. Leia havia cancelado os ingressos, alegando que havia assentos suficientes disponíveis e que seria mais barato reservá-los no balcão. No entanto, minha irmã achou que Leia poderia ter simplesmente esquecido de reservá-los. De qualquer forma, os ingressos estavam esgotados, não apenas para aquela sessão, mas também para a próxima, e a única sessão disponível era às 10h30. Elas debateram se deveriam reservar para a sessão mais tarde ou assistir ao filme no dia seguinte. Então decidiram assistir de qualquer maneira e passar algumas horas no shopping antes de retornarem ao cinema. Quando voltaram, o cinema não estava tão vazio quanto esperavam. Havia alguns casais e grupos de amigos, mas um grupo se destacou. 3 homens na faixa dos 30 anos que estavam rindo, assoviando e fazendo comentários desagradáveis durante o filme. Nancy suspeitou que eles estavam drogados, considerando que estavam sentados alguns assentos à frente delas. No início, não se preocuparam muito, mas 1 hora depois, Sydney notou que os assentos estavam vazios e os homens haviam se mudado para trás, com apenas uma fileira de assentos separando das meninas. Pensaram que talvez os homens quisessem uma visão melhor do filme. 15 minutos depois, Nancy notou risos vindo da mesma fileira em que estavam. Os homens estavam sentados na mesma linha que elas. Nancy sussurrou para Leia para ela relaxar e aproveitar o filme, pois faltavam apenas 15 minutos para acabar. No entanto,
Os risos e sussurros dos homens aumentaram, e eles se moveram ainda mais para perto. Preocupadas, as meninas pularam de seus assentos antes dos créditos finais e marcharam em direção à saída. Do lado de fora tentaram chamar um táxi. Nancy e Jim dividiam um apartamento, e Sidney morava alguns minutos à frente na mesma localidade. Então planejavam compartilhar um táxi. Leia morava com os pais na direção oposta. Sidney conseguiu finalmente reservar uma corrida, mas Leia ainda não havia conseguido. Leia declarou que chamaria seu irmão mais velho para buscá-la, mesmo que ele não ficasse tão feliz em dirigir tão tarde. Elas estavam na calçada esperando a carona quando Nancy avistou o grupo de homens novamente, no lado oposto da estrada. Poucos minutos depois, o carro de Sidney chegou, mas Leia ainda não tinha conseguido uma carona. Leia insistiu que esperaria sozinha, mas as meninas estavam relutantes em deixá-la. Nancy argumentou que não era seguro esperar ali sozinha, e após uma breve discussão, Nancy e Sidney entraram no carro, seguidas por Jim, que puxou Leia para dentro do veículo, apesar dos protestos dela. No caminho, Jim informou que viu os homens novamente vindo na direção delas. As meninas finalmente chegaram ao apartamento de Nancy em segurança. Sidney também queria voltar para sua casa, mas Jim a convenceu a ficar e jogar alguns jogos até se sentirem sonolentas. Sidney concordou relutantemente. Cerca de 10 minutos depois de entrarem no apartamento, Nancy ouviu um som alto vindo lá de fora. Ela correu para a janela e espiou através das cortinas, e o que viu lhe deu arrepios, e ela fechou rapidamente as cortinas. Sidney perguntou o que aconteceu, e Nancy disse que viu um carro parado perto do poste de luz, à frente do portão do apartamento. 2 homens saíram do carro e ela tinha certeza de que eram os 2 homens que viram no cinema. Leia não estava convencida, mas todas apagaram as luzes e espiaram através das cortinas. No começo, viram apenas uma rua deserta, mas logo depois viram os 3 homens caminhando pela rua. O carro deles não estava à vista, mas eles estavam rindo e falando alto, enquanto olhavam ao redor. As meninas estavam aterrorizadas, especialmente Nancy e Jim, que estavam com medo de que os homens voltassem e encontrassem a localização delas. Leia sugeriu chamar a polícia, mas as outras não tinham certeza, pois não tinham provas de que os homens estavam perseguindo-as. Alguns minutos depois, ouviram sirenes e viram um veículo de patrulha policial à distância. Isso fez os homens entrarem em pânico e pegarem o carro e correrem na outra direção, acelerando o máximo. A polícia os perseguiu, mas as meninas não sabiam se foram pegos. Mais tarde, Jim descobriu que um vizinho havia chamado a polícia sobre os 3 homens bêbados, causando distúrbios. Felizmente, os homens nunca mais foram vistos, mas foi a última vez que as meninas foram assistir a um filme tarde da noite. Simplesmente, não valeu o risco após aquela experiência horrível. Quando eu estava no ensino médio, morava em uma pequena cidade em Ohio. É uma daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo. Naquela época, não tínhamos todas as coisas legais que as crianças têm hoje em dia. Então estávamos sempre fora de casa, fazendo alguma coisa. Como eu disse, era uma cidade pequena sem muito o que fazer. Uma noite decidi sair furtivamente com meu namorado para um passeio noturno até uma estrada secundária, chamada Estrada de Pedra, onde todos nós costumávamos nos reunir, beber e conversar. Depois de um tempo, todos foram para suas casas. Meu namorado estava dirigindo. Eu estava no banco do passageiro e 2 amigos estavam no banco de trás. Estávamos voltando para a cidade. Essas estradas têm matas em ambos os lados. São muito escuras e sinuosas e não são muito movimentadas à noite. Enquanto estávamos voltando, contornamos uma curva acentuada e vimos no lado direito da estrada um fogo no meio do nada, cercado por cerca de 10 a 15 pessoas, usando máscaras grandes e assustadoras. Todos estavam vestidos com roupas pretas e cantando. E quando passamos por eles, eles pararam de cantar e começaram a nos encarar, acompanhando o nosso carro com o olhar até que não pudéssemos mais vê-los. Gritei para meu namorado acelerar e sair dali. Estava realmente assustada e não havia nenhum outro carro ou casa por perto. Enquanto falávamos sobre como tudo aquilo era estranho, debatemos se deveríamos voltar para ver se estávamos apenas imaginando coisas ou para descobrir o que eles estavam fazendo. E então consegui convencer o meu namorado a voltar. Quando retornamos, procuramos por eles, mas não vimos ninguém, e o fogo também havia desaparecido. Sabíamos que não estávamos alucinando, mas não conseguíamos entender como eles desapareceram tão rapidamente e como o fogo, que era grande, sumiu sem deixar fumaça.
Dirigimos mais um pouco e, ao perceber que já havíamos passado do ponto onde os vimos, decidimos voltar. Estávamos conversando sobre o quão louco aquilo tudo era, quando de repente meu namorado pisou no freio. Olhei para ver o que estava acontecendo, pensando que talvez houvesse um cervo na estrada. No entanto, era uma daquelas pessoas esquisitas, usando uma máscara no meio da estrada com um grande pedaço de pau com manchas vermelhas. Ele também tinha manchas vermelhas na máscara e estava gesticulando para que parássemos. O homem mascarado começou a caminhar até a minha janela. Gritei para meu namorado continuar dirigindo, mas o homem bateu com força no vidro e gritou: "O que você viu? Me diga, o que você viu?" Então aceleramos e saímos dali. Não vimos mais nenhum dos outros, mas após alguns minutos, achamos que estávamos longe o suficiente. Mas de repente, 2 carros surgiram atrás de nós, com luzes altas piscando e buzinando. Conseguimos fugir para o meio da cidade, entrando em ruas repentinamente, para despistá-los, e só paramos quando chegamos à minha casa, certificando-nos de que ninguém nos seguiu. Não temos ideia do que aquelas pessoas estavam fazendo ou o que testemunhamos, mas, obviamente, era algo que não queria que víssemos. Fiquei com tanto medo aquela noite, mas felizmente nada mais aconteceu. Ainda voltamos à estrada de pedra para beber outras vezes, mas não tão tarde da noite. Não sei explicar exatamente o que vimos naquele dia, só sei que estou feliz por termos fugido e nunca mais termos visto aquelas pessoas novamente. Fiquem seguros e tomem cuidado, e se alguma vez viajarem em estradas secundárias escuras no meio da noite, você pode realmente ver algo que nunca gostaria de ter visto. Eu estava voltando para casa após uma curta viagem para Illinois. Estava extremamente cansado, pois tinha passado os últimos 2 meses arrumando minha casa praticamente sozinho. Nos últimos meses também estive ocupada mudando e reorganizando minhas coisas após uma tentativa frustrada de fazer uma venda de garagem. Não foi um bom momento na minha vida. Em março de 2020, encontrei meu namorado morto em nossa casa, depois que ele não respondeu às minhas mensagens ou chamadas. Esse foi um dos piores momentos da minha vida. Logo depois, meu filho foi preso por 4 meses. Durante esses 4 meses, minha energia elétrica foi desligada e meu senhorio, um suposto homem cristão, mentiu para mim dizendo que vendeu a casa e que eu teria que me mudar abruptamente. Isso foi em 2022. Aquela mesma casa ainda está vazia até hoje. Enquanto eu arrumava outro lugar, fomos roubados, ou melhor, o meu filho foi, já que o que foi levado era principalmente dele, com valor estimado em cerca de $5.000 em ferramentas. Eu me sentia uma fracassada. Meu filho mais novo me disse que eu deveria me mudar para Illinois com ele e meus 2 netos, pois sentia que eu precisava sair do Tennessee e que ele poderia me ajudar. Estava um pouco apreensiva, pois já faziam 13 anos desde que morei em outro estado, mas estava disposta a tentar. Após conversar com meus pais e conseguir sua bênção, muito ansiosa, comecei o processo de carregar minha van com o que sabia que precisaria para recomeçar. Durante esse processo, machuquei um músculo da virilha e deixei-me dizer que foi a pior dor da minha vida. Nem o parto doeu tanto. Parece loucura, mas é verdade. Mesmo assim, decidi fazer a viagem de 8 horas com meu cachorro Doug. As coisas em Illinois não saíram como planejadas, então decidi que seria melhor voltarmos para casa no Tennessee. Saí mais tarde aquele dia, pois simplesmente dirijo melhor à noite. Menos trânsito e menores chances de eu querer estrangular alguém por dirigir como um idiota. Partimos, mas por alguma razão meu GPS me colocou em uma rota diferente e não percebi isso por um momento. Só percebi quando estava em estradas secundárias que nunca tinha visto antes. Finalmente avistei um posto e parei, agradecendo a Deus o tempo inteiro, pois a mãe natureza decidiu chover um pouco mais e esfriar. E adivinhe, meu aquecedor não estava funcionando. Entramos na loja e atrás de mim 2 homens magros entraram em seguida. O mais velho dos 2 imediatamente se agachou e começou a acenar para que meu cachorro fosse até ele. Eu não estava muito bem no dia, então eu me virei e olhei para ele e disse: "Ei, não faça isso, ele não vai até você." Então ele riu e fez um comentário como: "Está bem, então eu vou levá-lo para casa comigo." Não sei se era brincadeira ou não, e realmente eu não me importei, eu apenas respondi: "Não, eu acho que isso não vai acontecer, cara." Ele e seu amigo riram, e a maneira como olharam para mim me deu arrepios. Fiquei um pouco atrás deles, mesmo depois que eles fizeram o pagamento das compras, pois eu tive um péssimo pressentimento que me sobrecarregou. Sabia que se eles saíssem, e que se eu fosse abastecer o meu carro em seguida, poderia ser muito perigoso.
Finalmente eu descobri onde eu estava e em que direção eu precisava ir, e cerca de 5 minutos depois eu já estava na estrada. Já eram 2h30 da manhã quando encontrei um cruzamento ferroviário e um trem estava passando lentamente, anexando mais vagões. Só havia um carro na minha frente e nenhum atrás de mim, graças a Deus. Eu estava cuidando da minha vida cantando em um aplicativo de karaokê que eu tenho e vi um carro saindo de uma lateral. Pensei que era nada e continuei balançando ao som da música nos meus ouvidos. E de repente, olhei para trás e vi uma luz brilhante acelerando em minha direção. Então, bang! Um cara bateu com tudo em mim, e isso me abalou muito. Mas ainda consegui pegar meu telefone e começar a sair do veículo, quando bang! Novamente, ele me atingiu. E dessa vez, ele empurrou minha van para uma posição diagonal e foi embora. Liguei para a polícia e claro que eles perguntaram onde eu estava. E eu, desesperada, com medo, fui grossa e acabei respondendo: Inferno, se eu soubesse, moça, eu não sou daqui. Resumindo, ela me ajudou a descobrir e disse que um policial estava do outro lado dos trilhos e estaria lá em 1 minuto. Ela falou de um jeito como se fosse desligar e eu disse: eu estou fora do estado e estou morrendo de medo. Por favor, não desligue na minha cara. O carro na minha frente sai e faz um retorno e volta parando ao meu lado, e disse que tinha visto o homem que bateu em mim e que ele estava logo ali na rua. Pegou o número da placa dele? Eu perguntei e agradeci. E em seguida, o policial apareceu, falando com ele, e ele foi liberado após dar as informações. Depois ele falou comigo e pediu minha carteira de motorista e meu nome. Enquanto ele fazia isso, juro que não estou inventando, o maldito que bateu apareceu ao lado do policial. O homem começou a gritar com o oficial, que por sua vez pegou sua lanterna e arma e puxou o motorista para fora e o trouxe bem na minha frente. E era o homem do posto. O policial o solta e o cara simplesmente corre para o carro e vai embora. Mas eu falo para o policial ficar e não segui-lo, pois me sentia mais segura. Conto ao policial que por algum motivo, quando ele me bateu a segunda vez, senti que o que ele fez foi uma distração. E que ele estava me perseguindo ou me caçando, e que ele tinha ameaçado roubar o meu cachorro. O policial não discutiu comigo. Na verdade, ele apenas balançou a cabeça em acordo. Então eu disse ao policial: você vai me seguir para fora da cidade, certo? Então ele me respondeu: ah, não, você vai ficar bem. Eu conheço o cara, ele é inofensivo. Neste momento eu fiquei chocada. Então eu ligo para uma amiga e conto a ela sobre isso. E ela veio me buscar, me levando para casa rapidamente. Por sorte, eu nunca mais vi aquele homem e nem sei o que aconteceu, pois a polícia nunca me retornou. Sempre verifique seu veículo antes de entrar. Se algo parecer estranho para você, provavelmente é, e você deve se certificar. Olhe ao redor para ver se ninguém está te seguindo e tome muito cuidado.